Fala, galerinha do primeiro ano, satisfação maravilhosa estar aqui com cada um de vocês. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos, às nossas aulas de sociologia, claro, iniciando através dessa videoaula oficialmente o nosso segundo bimestre. Eu estou com saudades da turma de vocês, de cada um de vocês, da energia maravilhosa que o primeirão tem, e creio que logo, eu espero, tenho muita fé que logo a gente vai estar juntos para continuarmos as nossas vidas, a nossa formação da melhor forma possível. Por enquanto, esse isolamento ele é necessário, é uma questão de saúde pública e, é claro, a gente não vai brincar com a vida, colocar em risco a nossa saúde. Então, o Colégio Nossa Senhora do Carmo, ele se reinventa e vem nesse formato para atender a cada um de vocês, tá bom? Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Sociologia. O último assunto que nós estudamos foi o capítulo 4, gente. Inclusive, lembro aqui a vocês que foi naquela live de quarentena, tá certo? Então, agora a gente volta no capítulo 5, e o tema da aula de hoje é um tema, assim, sensacional, super tranquilo. Vamos falar do trabalho e o impacto que ele provoca na vida em sociedade. E assim, o tema trabalho é um tema muito importante no estudo sociológico. Tanto é que nós vamos ter algumas videoaulas só para poder falar de características determinadas do trabalho na sociedade. Essa videoaula é uma videoaula mais assim, conceitual. Eu diria que é um capítulo para nós fazermos uma introdução sobre aquilo que vamos estudar do ponto de vista sociológico sobre trabalho. Tranquilo? Preparados então? Que soe o gongo do início da aula. Vamos então à aula, ao capítulo 5. Gente, eu começo aqui falando então sobre as características gerais, tá certo? Quando a gente fala sobre trabalho, ou seja, uma das perguntas que eu pessoalmente escuto muito em sala de aula é: quando surgiu o trabalho? Olha, é muito difícil falar quando se iniciou o trabalho, quem trabalhou, como se trabalhou pela primeira vez na história. Até porque a história do trabalho, gente, ela coincide com a própria história da humanidade. O homem, desde quando ele surge, ele tem que efetivamente exercer algum tipo de trabalho para sobreviver em meio à natureza, tá certo? Então, a história do trabalho, ela coincide com a própria história da humanidade. Outra coisa que a gente também vai falar aqui nessas características gerais é que, independente de estarmos falando de uma sociedade simples ou de uma sociedade complexa, ou seja, sociedades tribais ou sociedades industriais, independente de que modelo de sociedade a gente esteja falando, o trabalho ele sempre vai estar presente. Seja trabalhos individuais, sejam trabalhos coletivos. Imagine, por exemplo, qualquer coisa hoje no nosso dia a dia. Se você parar para pensar, gente, vamos imaginar aqui, vamos pegar o exemplo do livro, vamos imaginar um pão carioquinha. Olha a quantidade de relações de trabalho que estão por trás da fabricação de um produto tão simples e tão comum no nosso dia a dia, um pão. Você tem ali o que? Farinha de trigo, você tem ali sal. Então, vejam que para produzir um pão, você primeiro, farinha aí você vai depender de uma plantação de trigo, vai depender justamente da colheita do trigo, vai depender da preparação da farinha, vai depender do fermento, vai depender da produção dos ingredientes do fermento, você vai depender do sal, ou seja, todo um processo para se extrair o sal. Olha só a cadeia, de pessoas, de relações trabalhistas que tem aí, até chegar na padaria. Na padaria você vai também ter utilização de fornos, de maquinário, ou seja, cada maquinário desse tem também por traz toda uma relação de trabalho. Então vejam que o trabalho ele está presente no nosso dia a dia de uma forma que muitas vezes a gente não consegue mais nem perceber qual o ponto inicial, ou seja, dessa cadeia ou dessas relações. Então é muito importante salientar que esse é um assunto
importantíssimo para se compreender o funcionamento da sociedade. Por isso que a sociologia ela sempre dedica uma atenção especial ao tema trabalho, tá bom? Tranquilo? E aí eu faço uma pergunta para vocês. O trabalho, gente, ele é vital para a vida em sociedade? Hein? Será que é possível viver em sociedade sem a realização do trabalho? Será que seria possível dar continuidade à espécie humana sem nenhuma ação de trabalho? O que é que vocês acham? Bom, vamos tentar responder essa pergunta, tá certo? No final desta aula. Tranquilo? Adiante. Olha, vamos a falar agora sobre a produção nas sociedades tribais. Quando eu falo sociedades tribais, eu me refiro àquelas sociedades mais simples, pessoal. E nós sabemos que o trabalho, a ideia de trabalho nestas sociedades é bem diferente da ideia de trabalho, por exemplo, numa sociedade capitalista. No capitalismo, o trabalho está relacionado ao lucro, à obtenção de dinheiro e se dedica um tempo extraordinário para isso, até porque tem-se a ideia de que quanto mais trabalho, mais dinheiro, e todos gostam de mais dinheiro, enfim. Mas nas sociedades tribais a coisa é bem diferente. O trabalho ele tem outros significados, ele tem outra importância. Por exemplo, atividades como caça, coleta, pesca, agricultura, criação de animais, essas atividades que são consideradas trabalho em modelos de sociedades mais complexas, nas sociedades mais simples estão associadas a, por exemplo, a relação de parentesco, a ritos, mitos, festas, artes, ou seja, não se tem aquela ideia de trabalho ou obtenção de lucro para, estas sociedades. Ou seja, o trabalho aqui nas sociedades tribais tem outros valores, outros significados. E quando a gente analisa, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, as tribos indígenas no Brasil. Vamos pegar aqui uma tribo, vamos pegar um povo, e o povo Yanomami, por exemplo. Vejam que eles se organizam sim com relação ao trabalho e que dentro da tribo há uma divisão de tarefas e essa divisão ela é extremamente organizada porque ela segue tanto o gênero como a idade. Então, ela tem critérios. Outra coisa importante é que o trabalho aqui nas sociedades tribais geralmente tem como objetivo a própria subsistência, tá certo? E detalhe, eles não trabalham com a produção de vender, de lucrar. O próprio excedente em muitas dessas sociedades é depois dividido entre todos. Então nós temos algumas particularidades importantes nas sociedades tribais. Tanto é, pessoal, que sobra muito mais tempo para lazer e uma maior integração ao meio ambiente. É importante ressaltar que em sociedades mais simples, esses indivíduos, eles têm o trabalho como algo que é acessório ao seu dia a dia, tá certo? Ou seja, não é algo que seja prioritário, como é, por exemplo, nas sociedades industriais capitalistas. E eu faço sempre uma observação. O fato de, nestas sociedades, se dedicar menos tempo ao trabalho, não quer dizer que eles tenham uma vida com privações, não quer dizer que eles não sejam felizes. Na verdade, eles têm aquilo que é essencial para viver um dia de cada vez. Então, essas são características das relações de trabalhos em sociedades mais simples, tá bom? Não há, e eu vou deixar isso bem marcado aqui para vocês, ó, atenção, você deve estar vendo aqui na tela, tá bom? Aí justamente os pontos principais daquilo que eu for falando, então presta atenção, não há, olha só, não há a ideia de um mundo do trabalho nas sociedades tribais, pois aquilo que nós chamamos de trabalho, para eles, tem um outro significado. Então é muito importante fazer essas considerações. Tranquilo? Beleza pura? Olha, tem um sociólogo importante, o Marshall Sahlins. Ele tem
uma frase, né, que é marcante e vale a pena a gente lembrar aqui. Ele diz que as sociedades tribais, na verdade, são sociedades de abundância. Ele gosta mais desse termo, as sociedades de abundância ou sociedades do lazer. Por quê? Porque o trabalho não é algo penoso nessas sociedades. A ideia de trabalho é algo que faz parte do dia a dia. É algo que, na verdade, traz prazer. Trabalho significa vida. E eles não diferenciam isso das outras ações que eles têm no seu dia a dia. Então, essa é uma definição curiosa, Tom. Sociedade de abundância ou sociedades do lazer seriam aí a nomenclatura que o Marshall Sahlins ele utiliza. Tranquilo? Bom, agora, se a gente fosse analisar as relações de trabalho na antiguidade ou na própria Europa medieval, é claro, gente, que seria bem diferente. E aí, eu gosto sempre de fazer a seguinte observação. As relações sociais nessas sociedades antiga ou medieval, elas eram definidas mais pela ideia de hereditariedade, importante ressaltar isso, pela ideia de religião, honra, lealdade ou posição, gente, que o indivíduo tivesse com relação às questões públicas. Então, vejam que os critérios são bem diferentes e era isso o que permitia, né, que algumas pessoas vivessem às custas do trabalho de outras pessoas. Aliás, isso permitia que poucas pessoas vivessem às custas do trabalho de muitas pessoas. E a gente vai analisar aqui casos isolados. Por exemplo, se a gente for para a sociedade grega, sociedade romana, como todos vocês sabem, esses modelos de sociedade eram sociedades que tinham aí a prática do escravismo. Estamos falando de uma sociedade que tinha o modo de produção escravista. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quem trabalha para produzir a existência da sociedade é o escravo, ou seja, através da exploração do trabalho escravo é que você tem aí a construção da sociedade. E olha, gente, quando a gente pega a etimologia, a origem da palavra trabalho, a palavra trabalho ela vem da palavra tripalium. Sabe o que significava essa palavra? Instrumento de tortura, ou seja, o trabalho era algo penoso. Era algo realmente que era terrível. O trabalho, ele na verdade, era algo que não dignificava a vida, porque geralmente quem trabalhava nessas sociedades eram os escravos. Então, passava a ideia de, né, ser escravo. Então, importante, né, a gente entender como essa palavra ela vai mudar de significado no decorrer, pessoal, da própria história. E olha, quando a gente pergunta quem eram os escravos nessas sociedades clássicas, a gente sabe que ou eram prisioneiros de guerra ou escravidão por dívida. Principalmente, haviam outras modalidades também de escravos, mas ou prisioneiros de guerra ou por dívidas. Então, que fique claro, na antiguidade, tá certo? A escravidão, ela inclusive era essencial, por quê? Porque eram os escravos quem trabalhavam para, né, construir a sociedade. E essa ideia de trabalho, ela não era algo que dignificava a vida do homem. Por quê? Porque se você trabalhava, porque você era escravo. Se era escravo, tinha que trabalhar. Tá certo? Os homens livres, embora existissem pessoas que trabalhassem também que fossem livres, mas aqueles que eram realmente dignificados eram homens que dedicavam seu tempo justamente para as questões da política. Então, o cidadão na Grécia Antiga, o cidadão na Roma Antiga, tinha outras concepções. Então, importante aqui a gente fazer essa lembrança lá da Antiguidade Clássica. E se a gente for, pessoal, para a Idade Média, aí nós vamos ter aí uma outra concepção também. Então, como eu disse a vocês, nessa aula a gente vai fazer um panorama aqui através da história e entender como a ideia de trabalho foi mudando. E olha, quando a gente fala na Europa medieval, você sabe que lá quem trabalhava para produzir a existência da sociedade não era mais o escravo, mas sim o servo. E aí, galerinha, entenda,
servo é diferente de escravo. Por quê? Porque o escravo ele é uma propriedade do seu senhor. O escravo ele não é considerado nem, praticamente um humano, ele não é detentor de direitos, tá bom? Não é detentor de direitos. Já o servo é diferente. O servo ele não é uma propriedade. O servo ele está ligado ao seu senhor por uma relação de fidelidade. Tá bom? Existem relações recíprocas. Embora servos e escravos, a gente pode até dizer aqui, eles vivessem também com diversas dificuldades. Acho que a situação de miséria de ambos era muito parecida. Mas servo não é escravo. E na Idade Média nós tínhamos um trabalho servil. E esse trabalho servil, gente, ele era um trabalho realmente muito difícil, porque os servos eles tinham uma vida miserável. E boa parte dessa vida miserável era em decorrência dos diversos impostos que eles pagavam. Eu acredito que você já deve ter estudado Idade Média lá no Fundamental 2 e certamente vai estudar também aqui no primeiro ano com o professor Bandeira, e você vai estudar alguns impostos que eram famosos e que os servos pagavam, como a corvéia, a talha, a banalidade. Por exemplo, a corvéia, o trabalho gratuito nas terras do senhor, a talha, parte da produção era dado ao senhor feudal, a banalidade, que era o imposto pago para usar os instrumentos, as ferramentas de trabalho do senhor. Então eram tantos e tantos impostos que no final das contas os servos não ficavam com nada, por isso uma vida miserável. Mas olha, não havia só trabalho no campo, não. Havia também trabalho na vida urbana. Embora na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, a vida urbana ela tenha diminuído muito, havia trabalho artesão. Na Baixa Idade Média, com o surgimento das corporações de ofício, você vai ter aí também, já o início de uma atividade laboral que visasse um certo lucro, produzir para vender. Isso a partir do momento em que a economia monetária ela vai aos poucos surgindo na Europa Ocidental em virtude do renascimento comercial e urbano. Enfim, gente, foi todo um processo histórico, tá certo? Para que isso viesse a acontecer. Passamos pela Idade Antiga, passamos pela Idade Média, agora nós vamos para as sociedades modernas. E nas sociedades modernas, gente, muita coisa vai mudar nas relações de trabalho. Até porque a gente sabe que há o surgimento de uma figura que vai ser importantíssimo na mudança dessas relações. E eu estou falando do surgimento de quem? Da burguesia. A burguesia e, é claro, a própria decadência do sistema feudal e o aparecimento do sistema capitalista contribuem decisivamente para essa mudança na concepção. A gente, por exemplo, vai perceber que na Idade Moderna, tanto o mercantilismo como o próprio capitalismo, eles acabam impactando nessa ideia de trabalho. Eu vou aqui, por exemplo, falar sobre a diferença entre artesanato e manufatura. A gente sabe que as primeiras manufaturas elas surgem no finalzinho lá da Idade Média, tá certo? E continuam a vento e polpa durante boa parte da Idade Moderna, até o século XVIII, quando surge a maquinofatura. Mas, Helder, qual é a diferença entre artesanato e manufatura? Vamos lá. Bora primeiro aqui falar, gente, do artesanato, tá bom? Primeiro aqui, o artesanato. No artesanato, o trabalhador, que é o artesão, ele é dono da matéria-prima, ele é dono das ferramentas de trabalho, ele participa de todo o processo de produção. Por exemplo, vamos falar de um sapato, produção de um sapato, Ele é dono do couro, ele é o dono da sola, ele é o dono de todas as ferramentas que vão ser importantes para produzir ali o sapato. E quando o sapato fica pronto e ele produz todo o sapato, ele participa de todo o processo de produção, ele vai vender. Então, no sistema de artesanato, o trabalhador, ele de certa forma dita o tempo e a regra. Ele é o dono das ferramentas, ele é o dono da matéria-prima e o lucro é dele.
A coisa muda na manufatura, porque na manufatura nós já temos a presença da burguesia. A burguesia é aquele grupo comercial que tem dinheiro. Então, o que é que a burguesia vai fazer? Ela vai montar a fábrica, ela vai comprar as ferramentas de trabalho, ela vai comprar a matéria-prima. E para que tudo funcione, ela vai contratar quem? O artesão. E para que a produção seja mais rápida, ela vai dividir o trabalho. Vamos imaginar aqui a produção de sapato. Ó, numa fábrica de sapato, seguindo aí o modelo da manufatura, você vai ter um trabalhador que vai preparar o couro, o outro vai preparar a sola, o outro vai colar, o outro vai lustrar, o outro vai embalar e o outro vai vender. Olha só, nós temos aí uma divisão do trabalho que vai se efetivando ainda mais na manufatura. Então, é muito importante que vocês percebam essa diferença entre artesanato e manufatura. Helder, e quando é que a manufatura chega ao fim? Pessoal, na verdade, vamos deixar uma coisa bem clara. Nenhum desses modelos vai de fato chegar ao fim. Até porque eles vão existir mutualmente. Por exemplo, hoje nós vivemos numa sociedade industrial, mas existe produção em artesanato e existe também produção através de manufatura, mesmo numa sociedade industrializada como a nossa. Então, é importante ressaltar que um modelo não supera o outro, mas um modelo vai surgindo e acaba se evidenciando mais do que o outro. Hoje, é claro, nós temos uma sociedade industrial e nós temos aí a prática da maquinofatura, que é o aparecimento da máquina dentro das fábricas. E isso acontece com a Revolução Industrial. E como você muito bem sabe, o primeiro país que entrou na Revolução Industrial foi a Inglaterra lá no século XVIII, tá bom? E com isso, gente, o capitalismo ele eleva-se a um nível nunca visto antes. É nesse momento que o trabalho ele passa a ser visto como uma mercadoria. Por quê? Porque as pessoas vão vender sua força de trabalho. Eu sempre citei como exemplo o próprio professor, né? O que é que eu vou fazer na sala de aula, né, de uma escola que não me pertence? Eu estou ali vendendo a minha mão de obra, né? Vendendo a minha mão de obra para quem? Para o aluno? Não, para o empresário, para a direção do colégio. E ela vende um serviço educacional para vocês. Então, essa é a ideia do trabalho no sistema capitalista. Então, vejam que o trabalho, ele, dependendo do contexto histórico que a gente esteja falando, ele vai ter características bem específicas, tá certo? E aqui, galerinha, ó, como vocês podem ver, aqui eu tenho as formatações, as modalidades de produção, desde o artesanato, como vocês estão vendo, passando pela manufatura, tá certo? Até a maquinofatura. Eu quero só deixar aqui bem claro o seguinte: no artesanato, o trabalhador ele participa de todas as etapas de produção, ele é o dono da matéria-prima, ele é o dono das ferramentas e o lucro é dele. Na manufatura, o trabalhador já não é mais o dono das ferramentas, o dono da matéria-prima, ele está vendendo sua força de trabalho e ele também não vai mais ter uma noção geral da produção, porque ele vai ter um trabalho específico. Já há uma divisão do trabalho para aumentar a produtividade. E na maquinofatura, gente, a maquinofatura é a entrada da máquina dentro da fábrica. Então, a maquinofatura, em outras palavras, é a revolução industrial, tá bom? Então, aqui para reforçar isso daí para vocês, tranquilo? Bem, mudanças na concepção de trabalho. Para que a gente possa concluir aqui esse capítulo, como eu disse, é um capítulo muito simples. É importante que vocês leiam o capítulo 5, tá certo? Essa é a nossa atividade. Como essa é a nossa primeira aula em AD, eu quero que vocês façam uma leitura do capítulo 5 e eu vou preparar umas questões para a gente poder treinar isso que a gente falou. Mas para isso eu quero avançar um pouquinho mais no tema sobre o trabalho. Para a gente poder fechar aqui, pessoal, vamos deixar uma coisa bem clara. O trabalho ele mudou realmente de significado, ele mudou aí de valor,
né, no decorrer do tempo. O trabalho que antes era visto na antiguidade como algo penoso, passou a ser algo que dignificou ou dignifica a vida humana, tá bom? E é claro que para se mudar essa concepção foi preciso aí todo um aparato ideológico, tá certo? Para que as pessoas elas mudassem as suas ideias com relação ao trabalho. E vocês sabem que mudar de ideia não é algo fácil, né? Ou seja, é preciso muito esforço. Principalmente, pessoal, em sociedades mais complexas. E aí vem a pergunta: como convencer as pessoas de que trabalhar é bom, se no passado o trabalho era visto aí com tanta negatividade? Bem, para isso, pessoal, a influência ideológica foi realmente marcante. E nós temos alguns, né, veículos ideológicos que foram importantes para essa mudança de ideia. Por exemplo, a igreja. A igreja ela vai trazer uma ideia do trabalho como algo divino, como aquele que trabalha tem a bênção divina, ou seja, o trabalho como uma obra divina e abençoada. Aí você também tem o papel dos governos, né, que traz aí a ideia de que trabalhar é importante porque o trabalho, ele de certa forma dá uma razão para se viver, ele é uma forma de se combater o que o governo vai chamar de vagabundagem. E existem inclusive várias leis, aplicação de multas, tá certo? Para aqueles que não trabalham, prisão inclusive, alguns eram punidos, né? Na história brasileira, por exemplo, isso era muito comum. E os empresários também, né? Eles acabam contribuindo muito para essa mudança na cultura do trabalho, aplicando multas, estabelecendo, né, uma carga horária fixa, estabelecendo um método, uma forma de trabalho. Então vejam que todos esses veículos foram cruciais para se mudar a concepção de trabalho, tá bom? E eu não poderia deixar de falar da própria escola. Vejam que na própria escola a gente coloca muito isso em evidência. A gente inclusive está estudando por quê. Para quê? Vocês estão buscando essa formação com qual finalidade? Vocês todos querem ter a melhor preparação possível, vocês todos querem entrar numa universidade, vocês querem fazer um nível superior, vocês querem realização profissional porque acreditam que com bons empregos, né, vocês terão bons ganhos financeiros. Então tudo isso daí, gente, é algo que foi construído ao longo da história e que vários veículos difusores da ideia de que o trabalho é algo importante na sociedade vão contribuir para as mudanças nessa concepção de trabalho. Tranquilo? Olha, foram necessários aí, gente, vários anos, séculos, para que a ideia de trabalho ela passasse por todo um processo de disciplinação. Foi preciso aí vários anos para preparar os operários para o trabalho industrial, um trabalho que fosse diário e regular. Porque vocês sabem que ao longo da história não se trabalhava todos os dias e nem se trabalhava com as ideias e a intenção com que se trabalha hoje. Então, estudar essa história do trabalho é extremamente importante e a sociologia, claro, ela não abriu mão. Tranquilo, galerinha? Bem, quero que vocês façam a leitura do capítulo 5, tá certo? Claro que esse vídeo você vai poder voltar quantas vezes quiser. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo para que a gente possa sanar essa dúvida. E, como eu disse, vamos avançar um pouquinho mais nessa ideia do estudo do trabalho para que a gente possa elaborar algumas questões para a gente treinar, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como é que isso é cobrado nos vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo tranquilo? Até aí tudo bem? Hein? Olha, eu espero que você tenha compreendido e, é claro, até a próxima videoaula, pessoal. Valeu!